Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o NCHB11. Saiu hoje o último relatório gerencial, a gente vai olhar, fazer o acompanhamento desse fundo imobiliário, ver como é que está a atual situação dele, inclusive em relação aos pagamentos, como é que está o seu portfólio em questão de atualizações. É um fundo que tem uma taxa muito boa, uma taxa que ao mesmo tempo não é tão arriscada, como a gente vê alguns fundos com taxas bem agressivas. Ele tem uma taxa ali bem considerável e isso ajuda a cobrir um pouco do risco, já pegando do lado dos rendimentos dele que são mais altos. Quanto mais altos os rendimentos a gente vê como fundos mais arriscados. No caso, ele meio que mescla ali uma taxa de rendimento segura com uma taxa de rendimento bem formidável. A gente vai olhar todo o detalhamento do ativo. De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda mais o crescimento, beleza? Participe também do nosso grupo do Telegram, link vai estar aí na descrição. O último relatório, ele coloca aqui como dezembro de 2022, o relatório saiu hoje, dia 20 de janeiro de 2023, ou seja, é o relatório mais atualizado do ativo. Ok? Saiu hoje, agora há pouco pela manhã. Ele vai dar alguns destaques aqui, como sempre, questão do patrimônio líquido aí na casa dos 152 milhões, patrimonial da cota 89,60, beirando aí os 12 mil cotistas. Alguns outros dados aqui vão ter aqui, como por exemplo, dividendo entregue por cota aí no último pagamento. No mês de dezembro foi finalizada a sexta emissão de cotas, levantando aí um montante de quase 9 milhões de reais. Inclusive ele já alocou esse valor, a gente vai ver mais à frente. No caso aqui a Cris Serra do Mel, foi utilizado esse valor dessa sexta alocação, no valor de 8,45 milhões, ainda sobrou um pouquinho ali, na faixa ali dos 300 mil reais ainda sobrou. Essa alocação nova que ele fez nesse Cris Serra do Mel é uma taxa de IPCA mais 11, ou seja, uma taxa muito boa, ok? Mais à frente ele vai falar sobre o R$1,05, que ele pagou agora em dezembro, e no acumulado dos 12 meses o fundo representa uns 147% do CDI, que a gente pode ver que é um rendimento bem considerável também. Utilizou a parte dos recursos para recomprar o CRI Marechal. Esses recursos aqui que ele usou foi o que ele tinha, uma parte dos recursos em caixa, ele fez uma recompra desse CRI aqui que ele já tinha, inclusive esse CRI hoje a gente vai ver mais à frente, por isso que é importante que você assista esse vídeo todo. É a maior posição do ativo, ele já acrescentou aqui mais 5,3 milhões, ele já tinha uma certa quantidade, a gente vai ver mais à frente sobre isso, ok? Ele até cita que é uma operação estruturada pela própria equipe da NCH e com indicadores saudáveis, garantias robustas e boas perspectivas futuras, ou seja, a gente vê que a maior posição dele é um ativo que ele já conhece, é uma operação da própria equipe, o que passa um pouco mais de segurança, né? Mais à frente ele vai falar que 96,9% do patrimônio está alocado em 21 operações, ou seja, tem um caixa bem pequeno, a gente vai ver mais detalhes sobre isso à frente também. E tem uma taxa média da sua carteira, uma taxa ponderada de toda a sua carteira de 9,89, PCA mais 9,89, que é uma taxa bem, digamos ali, uma taxa boa, né? Não é uma taxa tão arriscada e nem uma taxa baixa, né? É uma taxa bem acima da média aí dos fundos de alto risco, ou bem acima da média dos fundos de médio risco, e está ali um pouco abaixo da média dos fundos de alto risco, né? A gente vê, por exemplo, o URCA ali, o CAQR tem taxas ali de 12 para cima. Esse fundo aqui tem PCA mais 9, que é ali na faixa ali acima de CPT, tá bem acima do CPTS, tá bem acima ali do VGHF, do VGIP, de vários fundos ali de médio risco. Ele meio que trabalha ali entre médio risco e alto risco, o que dá um desempenho bem favorável. Mas à frente também ele fala também aqui do CDI, que é um CDI mais 6, o que já é uma taxa também boa, ok? E GPM, que é a menor fatia, é apenas 1,5 da carteira de GPM, de 9,25. Carteira atual permanece adimplente, o que é algo bem interessante, né? O valor da patrimonial a gente já viu de 89,60. Ele fala aqui sobre 2022, alguns números, alguns dados, algumas metas que o fundo atingiu. Por exemplo, a gente vê o dividend yield bem alto, 18,23. O número de cotistas aí cresceu em relação a 2021. Assim como o patrimônio do fundo também cresceu, o número de ativos também cresceu. Ou seja, é um fundo que vem crescendo, vem se expandindo. No ano foram realizadas 2 novas ofertas, no caso 2 novas emissões, sem custos para os cotistas. Isso também é algo excelente, né?
Você não teve nenhum custo ali repassado nessas emissões. Em 2022 o fundo teve um aumento de 51,5% no número de cotistas, isso aumenta também a liquidez. As perspectivas aí para 2023 estão previstas para o primeiro semestre de 2023 a ocorrência de amortizações programadas extraordinárias, isso é algo muito bom. Alguns valores podem vir a cair aí, algumas amortizações que sempre dão uma melhorada ali naqueles rendimentos, né? A tese de investimento do fundo consiste na aquisição de ativos majoritariamente atrelados ao IPCA. Ele até cita aqui que nos últimos meses a equipe de gestão analisou algumas operações em CDI e optou por não seguir o investimento em função da relação risco-retorno que não atende à estratégia do fundo. Por isso ele opta mais em seguir o IPCA. Parte do saldo da correção monetária acruado nos ativos do fundo foi utilizado ao longo de 2022, principalmente nos meses de deflação. Ele usou bastante das reservas que ele tinha, e a expectativa para os próximos meses, né, o próximo ano, é de que os dividendos oscilem um pouco mais em função do índice de inflação do mês e das taxas de amortização dos ativos do portfólio. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele já gastou um pouco das reservas que ele tinha, né? A gente vai ver mais à frente também sobre essas reservas como é que estão. E a expectativa é que ele oscile um pouco mais conforme as taxas do IPCA. Ele não vai ter tanto calço ali para meio que diminuir esse impacto. Às vezes tem uma inflação mais alta um mês, o outro cai um pouco, e aí ele vai oscilando os pagamentos, e ele sempre vinha com as reservas ali tentando deixar o mais constante possível. Ou seja, ele já aceita que pode vir um pouco de oscilação conforme a inflação. Se bem que a expectativa para esse ano é uma inflação aí entre 5% a 6%. No final do ano a gente tem um acumulado disso. Por fim, é importante destacar que a marcação mercado dos CRIs da carteira vem diminuindo o valor patrimonial do fundo nos últimos meses. Inclusive, mais à frente ele vai falar sobre essa marcação mercado, essa desvalorização que a gente está vendo em muitos fundos de papéis aí na relação do seu patrimônio ali. O valor patrimonial a gente vê caindo um pouco em boa parte dos fundos de papéis. Ele vai explicar mais à frente como é que isso funciona e o porquê dessas quedas que esses fundos estão caindo. Inclusive no caso do NCHB11, a gente vai entender um pouco sobre isso também, o porquê dessas quedas nesses valores patrimoniais. Fala novamente aqui sobre o CRI Serra do Mel, adquirido aí com os valores da emissão, taxa de IPCA mais 11, ou seja, a tendência já de ir elevando um pouco mais essa taxa do fundo. Ok? A distribuição dos resultados, a gente vê que em dezembro aqui teve 2,8 milhões. Algo muito importante é que o resultado final foi de 803 mil, bem abaixo do resultado distribuído, ou seja, foi praticamente metade. Se ele fosse distribuir somente o que ele teve de resultado aqui, essa cotação aqui de R$1,05, ir lá para casa dos 50 centavos, 50, 60 centavos de rendimento que ele ia ter distribuído. No caso, ele usou uma boa quantidade de reserva para elevar esses rendimentos, ok? Algo bem a se observar. O resultado do mês foi muito abaixo, ok? Se bem que tem uns reflexos, né, da deflação, a gente vai ver mais à frente, que ele cita essa questão desse delay que tem entre os meses ali dos fundos imobiliários, entre a deflação, no caso entre a inflação exibida pelo mercado, né, a inflação apresentada, e aí tem aquele delay dos 2 meses para correção dos fundos, que aí vem impactar 2 meses depois, né? A composição de receitas, maior parte em juros, outra grande parte em correção monetária. Quanto à abertura dos tipos, aí a gente vê a maior parte em loteamento e residencial. A gente vê aqui em dezembro de 2022. Inclusive, esse loteamento veio diminuindo ao longo dos meses de 2022. E hoje o residencial representa uma fatia maior. O resultado do fundo foi de 50 centavos por cota, como a gente viu lá, olha só. 50 centavos por cota. E aí ele distribuiu R$1,05 no mês, deixando ainda um acumulado de 17 centavos por cota e um saldo de correção monetária acruado nos ativos de 65 centavos por cota, ok? Ou seja, ele distribuiu mais do que o que ele rendeu, aí o dobro e ainda mais 5 centavos em cima. Sobre a questão da NTN-B, que aí vem contribuindo para baixar o valor patrimonial dos fundos de papel, ele explica aqui um pouco da teoria, como funciona. O spread dos ativos da carteira sobre a NTN-B, que é as notas do tesouro, ok? É um dos principais fatores que afeta o valor patrimonial do fundo. Isso aqui não somente o NCHB, é interessante a gente ler isso aqui porque a gente
ver como é que funciona, não somente para o NCHB, como muitos outros fundos de papéis. Em períodos de elevada taxa básica de juros, né, elevação dessa taxa básica de juros, ou períodos de grande incerteza, que a gente também está vivendo nesse momento, né, os títulos públicos atrelados ao IPCA passam a ter o cupom de juros maior. Como consequência, os valores dos ativos do fundo são marcados para baixo, ou seja, o valor patrimonial do fundo tende a ser reduzido. Por outro lado, conforme as expectativas se normalizem, né, a taxa básica de juros voltem aos padrões normais e essas incertezas passem, a curva de juros futuro e os cupons dos títulos públicos atrelados ao IPCA fechem, a marcação mercado será positiva e levará a aumento do valor patrimonial do fundo. Em resumo, o que está dizendo isso tudo aqui, conforme a NTN-B cresce, ela eleva, diminui aquele spread ali entre o rendimento dos fundos e a NTN-B, fazendo com que o cupom desses ativos caia um pouco mais, essas operações caiam um pouco mais, fazendo com que o valor patrimonial caia um pouco mais. Porém, por outro lado, né, quando essas taxas básicas de juros, quando essa NTN-B baixa, essas grandes incertezas passem, acarretando numa redução da NTN-B, automaticamente o fundo, seu valor patrimonial tende a voltar a valores anteriores, tendem a subir mais ainda, ok? Inclusive ele cita aqui no final, levará a um aumento do valor patrimonial no fundo conforme as coisas vão se ajustando, tá? Às vezes muita gente, o valor patrimonial tá caindo, tende só a cair, mas não entende como é que funciona essa relação entre NTN-B e os valores patrimoniais dos ativos. Ou seja, a expectativa é baixar, tudo se normalizar, os valores patrimoniais tendam a subir novamente, ok? Ele fala sobre o descasamento de 2 meses, como eu citei anteriormente, inclusive alguns fundos chegam até 3 meses ali entre o IPCA que a gente tem atual e o resultado do fundo. Inclusive, por exemplo, como a gente vê, esse último relatório aqui é de dezembro, o fundo aqui está usando o IPCA de outubro ainda para você ver. No caso de 0,59, que foi ali na saída entre agosto e setembro, que ainda estava com deflação. Inclusive o mês anterior também. E aí outubro foi o primeiro mês positivo e o fundo está, como a gente vê alguns fundos também se ajustando a essa nova inflação positiva, tendo aquele delay entre suas operações a pegarem o novo IPCA. E isso fazer os rendimentos subirem, pois são atrelados ao IPCA, ok? Ele vai mostrar alguns gráficos aqui com os dividendos entregues ao longo dos meses, okay? Uma média aqui ele também tem, comparando ali com a sua cota mensal, a evolução do patrimônio líquido e a cota patrimonial. A gente vê aqui que o patrimônio em verde veio caindo, apesar do patrimônio do fundo vir subindo, né? E essa questão da NTN-B. Comparativos entre o NCHB e o CDI. CDI sempre bem abaixo aqui nos últimos meses, principalmente aqui nos últimos anos, né? Rentabilidade entre NCHB e o iFix, praticamente o NCHB está quilômetros de vantagem lá na frente, principalmente aí de 2020 para cá, ok? Performance no mercado secundário é um fundo que não tem uma quantidade de cotistas tão alta como fundos grandes que a gente vê aí, por exemplo, o URCA, que tem uma quantidade bem expressiva de cotistas, apesar de ser um fundo de alto risco, né? Mas ele vem tendo sua negociação ali, tendo seus números, né? Não tão grandes quanto esses fundos, mas também não tão pequenos. Aí o número de cotistas beira ali os 12 mil cotistas, ok? Agora a gente entra aqui na carteira do ativo e a gente vê aqui o CRI Marechal, que inclusive ele fez um novo incremento na faixa dos 5 milhões, totalizando hoje os 16 milhões, ou seja, ele tinha ali na faixa dos 11, 10 milhões e colocou mais 5, chegando ao PL aí de 11,09, inclusive, falando novamente, é uma operação já conhecida da carteira, tido por ele como uma operação bem saudável, né? Isso passa um pouco, até porque a gente vê ali a margem do patrimônio líquido limitado ali a 10%, esse aqui tem um pouco mais de exposição, mas enfim, os demais itens aí abaixo dos 10, ok? IPCA a 9,89, a média ponderada da carteira, representando 92% da carteira, e CDI mais 6, GPM mais 9,25. Quanto aos indexadores, a maior parte em IPCA. Quanto à alocação, 64% em loteamento, que é um pouco mais arriscada. Alocação por série, todos série únicas.
Inclusive isso aqui já passa um pouco mais de segurança, né? A gente não vê nada de série mezanino, nada de série subordinada principalmente. Se bem que série única não quer dizer necessariamente que seja muito mais seguro, até porque não tem ali as subséries nela, né? Mas são créditos corporativos aí que passam um pouco mais segurança do que, por exemplo, a série subordinada. Duration aí, maior parte está entre de menor 2 anos e entre 2 a 4 anos. No total aqui, entre 4 e 6 anos vai representar a maior parte, porém, quanto menor o duration, melhor. Então a gente tem um retorno ali mais rápido. Ok? Alocação por ativo, o caixa representa 3%. E aqui a gente tem o detalhamento das operações do NCHB11. Um detalhe importante, a gente ficar aí na expectativa desses rendimentos, como vai se comportar, já que a gente viu aqui que o rendimento foi bem abaixo. Porém, para essa DRE aqui foi considerado ali o mês, assim quando passou a deflação, o mês subsequente. E no caso ali a gente sabe, ali a gente fica na expectativa que tem umas operações que ainda estão tramitando ali, atualizando seus valores, né? A gente fica na expectativa. E até lembrar, dar um recado rápido aí para vocês se inscreverem no canal, isso ajuda demais o crescimento, beleza? É um fundo tido ali como fundo high yield, porém uma taxa não tão agressiva, tem ali a sua segurança nessa taxa não tão alta, tem aquela exposição que a gente viu ali também de 11%, que está acima dos 10%, queira ou não, né? Que a gente já vê com um pouco mais de risco. Porém, ele meio que dá uma amenizada aqui, falando que esse CRI Marechal já é uma operação estruturada pela própria gestão e que tem indicadores saudáveis, garantias robustas e boas expectativas aí, né? Boas perspectivas para o futuro, beleza? Então fica de cada um aí saber analisar seu risco em sua carteira, ver se tem espaço ou não, até porque a gente não faz nenhuma indicação de compra ou venda de ativos aqui, beleza? O que a gente tinha para ver hoje era isso, sobre o NCHB11. Relatório acabou de sair, saiu hoje, o vídeo vai ao ar hoje mesmo, beleza? Deixa seu comentário aí se você tem um ativo, tem interesse em ter. Deixa uma indicação de próximo vídeo e valeu!